Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Conexão Israel, estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. E aí, Marquinhos, beleza? Tranquilo. João, tu acertou. A meteorologia não acerta, mas tu acertou na semana passada, cara. Falei, né, na nossa introdução na semana passada, eu falei que a chuva estava indo embora. Você falou, nada, a chuva fica. Eu falei que a meteorologia errava sempre. E a meteorologia acertou, né, cara? Choveu pra caceta essa semana aí. Mas acabou hoje, né? Acabou hoje. Vamos ver se eles acertam pra semana que vem. Mas a princípio acabou hoje. A gente pegou aí a rebarba, né, da tempestade que passou pela Turquia também, né, na tempestade Bárbara. Chegou aqui em Israel, hoje é quinta, chegou aqui na segunda-feira, começou a esfriar bastante, a ventar, a chover, e foram aí 3 dias de... Hoje choveu menos, acho que choveu muito pouco hoje, na verdade, se choveu, mas aí de segunda até hoje de manhã, hoje de noite, foram 3 dias aí de muita chuva e muito frio, que pelo menos o frio vai permanecer aí na semana que vem, né? O frio fica. É isso. Piorar, inclusive, vai piorar. Esse fim de semana vai ser bastante frio, com previsão de neve, né, nas cidades mais altas, né, como Jerusalém. Jerusalém, no caso, não, mas, por exemplo, Tzfat é a previsão de neve. Eu estou esperando isso, porque dizem que aqui de onde eu vivo, né, que dá para você ver a parte de trás da montanha onde está Tzfat, quando neva, você vê a montanha com neve em cima, aqui da varanda da minha casa. Então, estou aqui nessa expectativa. É isso. Beleza, vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas a esse negócio de clima. Bom, gente, vamos começar a falar então, já que chegamos aí no inverno, vou começar pela segunda notícia do bloco, né, para a gente emendar na nossa introdução, que é sobre justamente a chuva e o Mar da Galileia, né, o Kinneret. Kinneret que por muitos e muitos e muitos anos passou aí por problemas críticos de água, sempre chegando nos seus níveis mais baixos, causando muita apreensão, né, porque é o principal reservatório de água doce de Israel. Recentemente a gente comentou, acho que tem menos de um mês, né, João, que terminou aí a construção de um aqueduto, né, que vai levar água dessalinizada para o Kinneret, ou seja, o Mar da Galileia deixa de depender das águas da chuva para encher, né, para chegar ao seu volume máximo. Mas o que aconteceu essa semana, pelo menos, é que choveu e também deu aquela moral no Kinneret, né? Deu uma enchida essa semana aí, né, cara? Pois é, ele subiu bastante. Só para ter uma noção, ele subiu 5 centímetros só de anteontem para ontem, né? Ele ainda está esse ano, né? Enfim, ainda está mais baixo do que ele estava exatamente um ano, mas esses últimos 10 dias de praticamente chuva incessante, eles ajudaram bastante a encher o Kinneret, enfim. E é verdade que, como o Rafa explicou para a gente por uma mensagem que a gente contou aqui, tem umas 2 edições de podcast, que o Kinneret não precisa mais das chuvas para poder se manter. As chuvas ainda assim ajudam, né? Não só as chuvas, como a neve, que está caindo sem parar no Monte Hermon, e que o destino do degelo dessas águas é o Kinneret também. Bom, parte dela é o Rio Jordão. E, bom, Israel fez um acordo com a Jordânia há pouco tempo, que a gente comentou aqui no ano passado no podcast, de troca de energia por água, né? E tem outras coisas na jogada, mas principalmente energia. Na verdade, seria energia solar, que uma empresa dos Emirados Árabes ia coletar da Jordânia, né, e instalar os painéis de energia solar na Jordânia para que essa energia fosse vendida para Israel. Em troca, Israel daria para a Jordânia, cederia para a Jordânia água. E, enfim, com as chuvas aumenta bastante mais a oferta de água e deixa todo mundo feliz. Então, essas chuvas elas estão sendo produtivas também. Com dessalinização ou sem, a chuva é sempre muito bem-vinda por essas áreas aqui. E a nossa segunda notícia do bloco é a notícia aí que não tem a ver com o meio ambiente, né? Apesar de jornalistas no Brasil terem feito essa confusão, né, cara? Mas tem a ver com esse terremoto horrível que aconteceu, com esses terremotos horríveis, né, que aconteceram aí na Turquia essa semana. Eu não acompanhei agora de noite, né? Eu esqueci de falar isso lá no início do nosso podcast, né? São 10h30 da noite, aquela tradicional quinta-feira, 9 de fevereiro. Eu não acompanhei à noite, de tarde, quando eu estava acompanhando, já tinham chegado a 15 mil mortos. Não, já passou de 20 mil, já passou de 20 já mil. Já passou de 20 mil, então. Desesperador, né? Uma coisa bem triste. Enfim, a gente vai ver esse número subir bastante ainda. Mas a questão, João, aqui, 3h30 da manhã, em torno de 3h30 da manhã, aconteceu aí o terremoto na Turquia, né, de terça para quarta-feira, e
Aqui em Israel, muita gente sentiu também, né? Sentiu. Eu não senti. Você sentiu? Não, eu também não senti nada, não, cara. Não Eu acordei, não não. senti, eu não senti o terremoto, nem aquele nem os outros, né? Porque a gente teve aqui 4 tremores em Israel. Né? Os 2 que tiveram o epicentro lá no sudeste da Turquia, ou noroeste da Síria, e outros 2 terremotos, 2 tremores que a gente teve aqui, que a 22 quilômetros a nordeste da cidade de Nablus, na Cisjordânia. Né? Então o epicentro foi ali o nordeste da Cisjordânia, e que, enfim, foi sentido em Jerusalém com mais força, né, entre as localidades aqui em Israel, mas também o pessoal em Tel Aviv sentiu, enfim, estranho você não ter sentido esse também. Foi de noite, foi meia-noite. Enfim, mas teve algum que foi sentido, teve um deles foi sentido meio-dia, um deles teve, inclusive, alarme para as pessoas saírem de casa, mas aqui já não teve absolutamente nenhum dano, nem muito menos vítimas, né? Nada disso. Mas a gente comentou aqui também no ano passado, o Rafa participou aqui sobre o que o país está fazendo para se preparar para um terremoto, porque a gente sabe que eventualmente isso pode acontecer aqui. Isso vai acontecer, a gente não sabe quando, né? E enfim, tem o potencial de fazer um estrago danado, não só em relação a bens materiais, como em vidas também, né? Já é um país que as construções novas elas estão preparadas enfim, para bomba, né? Então para terremoto também, com os blocos de apartamentos protegidos, fortificados a ferro, mas as construções antigas, que ainda são muitas, não estão. Então a gente tem esse problema. Em relação à Turquia, hoje foi descoberto, e enfim, falaram muito na mídia local, que o líder comunitário da região, né, da comunidade judaica da região, ele e a sua esposa foram encontrados mortos, né, debaixo de escombros, então eles também foram mortos pelo terremoto. E Israel foi um dos países que mandou uma delegação para ajudar na busca, né, enfim, na reconstrução e na busca por pessoas vivas ainda debaixo dos escombros. E a delegação israelense, até o momento, ela já conseguiu resgatar 17 pessoas com vida. Só a delegação israelense. Diversos países do mundo mandaram, enfim, seu corpo de bombeiros, gente que pudesse ajudar, especialista nisso. Israel foi um deles. Enfim, a delegação israelense está fazendo um papel importante lá na Turquia, né? Um país cujas relações com Israel são inconstantes, mas existem, né? Desde 92 ou 93. Elas existem, né? Relações diplomáticas, enfim, e Israel estendeu o braço, né? Enfim, como a Turquia faria também no caso de se acontecer em Israel, se não me engano, a Turquia foi um dos países que enviou aviões pipa desses para apagar o fogo do incêndio no Monte Carmel em 2010 aqui em Israel. Mas enfim, torcer para que mais gente seja encontrada com vida e que isso possa ser superado, enfim, que os países possam se proteger melhor e se preparar melhor para esse tipo de incidente que realmente a gente não tem como prever, né, os terremotos. Lamentavelmente, a ciência ainda não conseguiu achar um mecanismo de poder se antecipar o terremoto para que pelo menos as vidas pudessem ser salvas. Mas enfim, mas se você não tem como prever, você tem como se proteger, né? E países como os Estados Unidos ou como o Japão, eles desenvolveram tecnologias e métodos de proteção ao terremoto que, enfim, que diminuiu muito o número de vítimas quando tem terremoto nesses lugares. Acho que Israel podia aprender também com isso. A Turquia também, obviamente, enfim, os países que estão aí localizados em cima de divisões tectônicas, né? Pois é isso aí. Só queria fazer um comentário da minha alegria, né, da gente fazer esse podcast e colocar os pingos nos is, né? Você, quando falou aí de um dos terremotos que aconteceram, que a gente foram sentidos aqui, né, em Israel essa semana, que um deles aconteceu a cerca de 22 quilômetros da cidade de Nablus, né, da Cisjordânia. E você usou o nome da cidade de Nablus, né, porque a mídia israelense, pelo que eu pude acompanhar, nas mídias que eu acompanhei, né, não vou dizer que foi geral, mas onde eu pude acompanhar na televisão e no rádio, falavam a 20 quilômetros do assentamento de Arielo. Em nenhum momento falavam nem o nome da cidade palestina, não falavam da Cisjordânia, não falavam de nada, né? Tem uma política, enfim, é uma política sempre foi, né, aqui no Estado de Israel, desde a criação do Estado, né, uma tentativa de você apagar, né, a memória e a existência de vilarejos palestinos, de cidades palestinas que existiam aqui antes, né, da criação do Estado, até como uma forma de você, enfim, legitimar o Estado. É uma discussão muito ampla, né, nesse sentido, mas continua sendo feito até hoje, né? Foi um terremoto que o centro dele foi na Cisjordânia, território ocupado, e parte da mídia israelense para poder justamente localizar as pessoas não usa a Cisjordânia, usa a referência ao assentamento mais perto, sem se referir à Cisjordânia e sem se referir à cidade de Nablus, né, que não é nenhum vilarejo.
Enfim, é a alegria da gente fazer esse Eu acho que a podcast. minha fonte foi, eu acho que a minha fonte foi o Aretz, mas onde eu vi, direto onde eu vi foi se referia a 22 quilômetros a nordeste de Nápoles. Então foi o que eu repeti, né? No caso O que Shem, eu né, vi que é foi o nome Arielo. hebraico para Nápoles. Isso, eu tinha visto Arielo. Mas enfim, é isso aí. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna e do conflito essa semana. Bom, gente, vamos começar então com questões do conflito. Continua a violência na Cisjordânia. Muito enfrentamento entre judeus e colonos, a violência comendo solta, muita, como é que chama, ameaça do governo, né, de que vai derrubar construções de palestinos, vai impedir que a vida dos palestinos continue tendo uma determinada normalidade. E o que a gente viu essa semana passada a gente viu aí, né, retrasada, na verdade, né, uma operação do Exército que deixou 8 mortos no campo de refugiados de Jenin, o que depois gerou aí um atentado, né, como consequência e reação, um atentado em Jerusalém, em Jerusalém Oriental, na parte ocupada de Jerusalém, em Neve Yaakov, foram 7 pessoas mortas. E essa semana a gente teve também mais uma operação do Exército, agora na cidade de Jericó, que fica ali bem descendo, né? Porque quem desce de Jerusalém para o Mar Morto, Jericó fica ali do lado esquerdo, quase chegando no Mar Morto, no Vale do Jordão, e essa operação do Exército deixou 7 pessoas mortas lá na cidade de Jericó. João, continua aí muita tensão na Cisjordânia, inclusive com o governo americano, né, com as agências de segurança americana, dizendo que a situação não teve tão ruim como está hoje desde a segunda intifada, né? Enfim, quem escuta a gente já tá acostumado a escutar a gente falando sobre isso, então vamos tentar trazer um pouco mais o que é de novidade nisso, né? Jericó, que é uma cidade que está aí um pouco ao norte do Mar Morto, né? Bem pouco ao norte do Mar Morto, quase colada no Rio Jordão. Quem conhece a Bíblia, né? Conhece a história do profeta Josué, do Yoshua, sabe, né? Que quando ele cruza ali o Rio Jordão, a primeira conquista que os hebreus, fazem sobre a cidade de Jericó, que era murada, né? Que, segundo o conto bíblico, os muros foram destruídos com o toque dos chofares, etc. Né? Jericó é uma cidade que ali é muito turística, ela tem um teleférico, né, que é muito famoso, que você consegue ver toda a região ali do Mar Morto, do Rio Jordão de cima. É uma cidade que, apesar de ser proibida, que é uma das áreas palestinas, né, apesar de ser proibida a entrada de israelenses, conheço muitos israelenses que já entraram em Jericó e que ali não tem nenhum problema, exatamente por fato da cidade ser turística. E a menor das cidades palestinas, né, das áreas A, tem cerca de 25 mil pessoas. E era um lugar muito pacífico, inclusive durante as 2 intifadas, Jericó praticamente passou ileso ali, né? É um lugar que você escuta falar muito pouco quando você fala de conflito, porque não é um epicentro do conflito. O que aconteceu ali? Pelo jeito, uma célula do Hamas, né, atacou ali 2 soldados bem próximos àquela região, né? E esses 2 atacaram soldados. Essas 2 pessoas que atacaram os soldados parece que se esconderam em Jericó. E aí o exército e o Shabak, né, que é o serviço de segurança, foram fazer uma incursão em Jericó para capturar essas pessoas e acabou com um tiroteio. Parece que a cela do Hamas ali dentro era maior do que a gente pensava. E esse caso teve 7 mortos, né? Então é um caso, quase que único em Jericó. Há muitos anos que a gente não escutava falar de um evento com mortes em Jericó, muito menos com 7, que é um número altíssimo. Todos os mortos eram palestinos. Né? Enfim, e mostra como a situação está feia, né? Semana passada foram 10 em Jenin, agora são 7 em Jericó, né? Foram 7 mortos no atentado em Jerusalém, enfim. E aí teve foguete caindo de gás, enfim. E a gente está vivendo outra vez essa tensão. A relação entre Israel com a autoridade palestina segue ruim, que a cooperação de segurança ela ainda não caiu, ainda que a autoridade palestina tenha declarado que iam interromper essa cooperação de segurança. Eles não interromperam ainda, está acontecendo. A relação está ruim, mas a cooperação de segurança ainda está acontecendo. E a novidade dessa semana é que a CIA, né, segundo pessoas do alto escalão do governo norte-americano, porque essa informação foi dada em off, a CIA ela também alertou
ao presidente Joe Biden dos Estados Unidos que a Palestina, né, os territórios, eles estão a poucos passos de uma terceira intifada. E que se a autoridade palestina ela não conseguisse se aguentar, né, no governo palestino, se ela cair, se ela for derrubada, no caso, é muito, muito provável que a gente tenha uma terceira intifada e a popularidade dele já não está em alta. Então, enfim, essa é uma situação que a gente está vivendo agora, a gente fala sobre ela há muito tempo, e agora veio mais um alerta. Não são só as forças de segurança israelenses que alertam para isso, a CIA também, né, alertou para o mesmo perigo, né, de que se a autoridade palestina não se mantiver no poder forte, a gente vai ver uma terceira intifada. E o que seria muito ruim para Israel, né? Primeiro porque a gente sabe que a violência ela é uma das marcas, né, da intifada, tanto do lado palestino quanto do lado israelense, né? E a gente invariavelmente vai contar com uma quantidade de mortos bastante razoável, né, bastante grande, né, comparado ao que a gente tem agora. A gente vai ter uma economia estagnada, porque a intifada trava a economia do país. A segunda intifada, Israel teve uma economia que estava, enfim, que tinha em queda total, né, que não crescia, ela tinha crescimento negativo, né, e, enfim, isso é que acontece. O turismo praticamente não existe, né, as pessoas andam com medo na rua, as pessoas morrem, enfim, e os palestinos têm ainda mais restritos seus direitos civis, enfim, os poucos que eles já têm, e ninguém quer isso, né? Ou seja, não ninguém, mas pouca gente quer isso. E agora, o que está sendo feito hoje em Israel para que isso seja evitado é muito pouco. Na verdade, eu diria que é o contrário. Parece que Israel trabalha, né, para que isso aconteça. Principalmente na última semana, que algumas coisas parece que aconteceram para dar uma segurada na situação, que são os pontos que a gente vai falar na seguida, nesse mesmo bloco. É isso, bicho pegando e autoridade na corda bamba. Vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que é já ali naquela região, né? A gente está falando aí da região descendo ali para o Mar Morto, né? Para quem vem de Jerusalém, falei disso lá quando fui comentar a última notícia, né? É a estrada número 1, na verdade, né? A estrada sai lá de Tel Aviv e ela sobe para Jerusalém, depois ela desce para o Mar Morto de novo e passa ali por Jericó à esquerda. Só que antes de passar por Jericó, ela passa por uma série de assentamentos, para uma região de assentamentos, né? A região de Edomim, né? Que tem o assentamento de Malé Edomim, tem assentamento de Edomim, Kfar Edomim, enfim, tem várias, bem ali nos arredores de Jerusalém, né? Mais a leste, antes, né, de chegar em Jericó, a gente tem o vilarejo beduíno de Khan el-Ahmar. É um vilarejo que ele foi construído, já é a segunda localidade que ele existe, na verdade. Essa comunidade já tinha sido removida e já tem alguns anos que os governos israelenses tentam removê-los novamente, dizendo que eles estão em um lugar estratégico de segurança e que não poderiam permanecer ali. Na verdade, eles estão perto de assentamentos e o que eles querem é expandir assentamentos e impedir que a população palestina, a população beduína, no caso, mantenha ali um vilarejo, né? Mantém ali as suas tendas e, enfim, a sua vida. O Supremo Tribunal, né, o Bagatz, já deu autorização para que esse vilarejo seja removido, mas tem muita pressão internacional para que isso não aconteça. Na verdade, ainda durante os últimos governos de Netanyahu, essa ordem, essa liberação aí do Bagatz, né, essa deliberação do Bagatz, na verdade, já tinha sido feita, só que até agora, João, ninguém derruba o Khan el-Ahmar, né, cara? O Bagatz deu autorização, o governo está doido para fazer isso, o Ben-Gvir ali deve estar mordendo os dentes, babando, mas não tem Khan el-Ahmar continua no lugar, né, cara? Pois na verdade, o governo está enrolando, né? Esse já é o nono. Olha só, vamos recapitular, né? Você deu a introdução e agora eu vou entrar só uma recapitulação jurídica. Já tem, se não me engano, 2 anos que a Suprema Corte ela obriga o governo a evacuar esse assentamento, né? Essa aldeia beduína. E esse já é o 9º pedido do governo para adiar a remoção dessa aldeia. O que é muito estranho, né? Para quem está vendo de fora. Como assim? A justiça, que o governo atual, né, Suprema Corte, acusa de ser ativista judicial para a esquerda, está mandando remover um assentamento, uma aldeia beduína na Cisjordânia, e o governo de extrema-direita não quer evacuar, né? Pois que isso aqui não é tão simples de explicar assim. Se fosse qualquer a gente precisar gravar um podcast de 1 hora cada semana, a gente tenta aqui, tem coisas que a gente não entende também, mas enfim, a gente tenta entender o que está por trás disso.
primeiro, a Suprema Corte de Israel não tem nada de esquerdista, nem de sede do Meretz, né, que é o que alegam alguns membros da direita israelense. Né? A Suprema Corte de Israel ela é totalmente legalista e ela tem preocupações muito claras com o que eles chamam de segurança nacional, e isso, enfim, isso afeta nas suas decisões, que muitas vezes elas são problemáticas e contrárias enfim, às pautas palestinas. Né? Nessa briga, por exemplo, pela democracia agora, né, pela não destruição da Suprema Corte, que está acontecendo agora em virtude dessa reforma judicial proposta, os membros dos partidos árabes eles não estão muito entusiasmados em defender a Suprema Corte de Israel, porque eles dizem, a Suprema Corte, ela, na maioria das vezes, ela atua contra a gente. Né? Enfim, é o fato que se não fosse a Suprema Corte, eu acho que a situação árabe-palestina ela estaria, não sei, no piso do possível, mas então, a Suprema Corte ela evita que o pior seja feito, mas ela não é uma instituição pró-Palestina para nada, né? Isso é importante dizer. Dito isso, okay, o governo Netanyahu pediu 4 meses de adiamento para essa remoção. Okay? Qual a questão? O governo tem que encontrar um lugar para reassentar essas pessoas. E porque quando as pessoas são retiradas de um lugar por uma questão de segurança, você não pode simplesmente jogá-las no meio do nada. E, principalmente, se você joga os beduínos no meio do nada, eles voltam. Né? Eles conhecem o deserto muito bem, eles conhecem a região muito bem, eles vão lá e voltam. Você bota a polícia ali, eles voltam para ali pertinho. Não faz nenhuma diferença. E uma das soluções encontradas era, inclusive, dar para eles status de habitantes de permanentes, habitantes fixos em Israel, de residentes fixos em Israel, não cidadania, e que eles vivessem do lado de cá do muro, né, do lado de cada linha verde. E o governo alega que não está preparado para isso ainda, que o governo é novo, que essa é uma decisão que foi tomada durante o governo passado, o que não é verdade, foi no fim do governo Netanyahu anterior, foi no governo retrasado, enfim, e que eles não podem fazer essa evacuação agora. Então, eles pediram 4 meses e a Suprema Corte disse não, vocês têm 2 meses, se virem para poder resolver esse problema em 2 meses, que já não é mais razoável que vocês estejam pedindo tantas vezes adiamento. Por que o governo israelense não quer fazer isso agora? Porque o barril de pólvora da Cisjordânia, qualquer faíscazinha cair ali, ele pode explodir. E uma explosão agora, principalmente às vésperas de uma viagem do Netanyahu para os Estados Unidos, pode significar uma indisposição com o governo Biden. Okay? Então, a pressão internacional também é grande, grupos de direitos humanos vieram, alguns embaixadores visitaram o lugar para protestar contra a evacuação que Israel vai fazer, quando a gente não sabe quando, mas sabe que isso vai acontecer. Enfim, e isso tudo respinga, né, no país. O país já está passando por questões diplomáticas complicadas, especialmente por causa das questões internas de Israel. E essa evacuação ela não vai acontecer agora, principalmente por causa da pressão internacional. Agora, não só por causa da pressão internacional, também porque existem brigas que vale a pena você ter e outras que não. Esse assentamento, essa aldeia ali, ela não faz mal para ninguém na região, né, aparentemente. Enfim, a população beduína cresce muito, né, os beduínos têm muitos filhos, a média de filhos por casal beduíno ainda é maior do que a dos ultra-ortodoxos israelenses. Né? Enfim, isso influencia na região. A aldeia já tem 500 habitantes, é uma aldeia relativamente nova. Agora, enfim, aparentemente isso não incomoda na região, incomoda para os planos expansionistas, obviamente, mas isso é a longo prazo. O negócio é que você não evacua esse assentamento, essa aldeia agora, você acaba criando um problema a longo prazo. Né? Mas, enfim, Netanyahu vai tentar ainda adiar isso mais uma vez, isso aqui a Suprema Corte não está disposta a aceitar, não. Vamos ver o que vai dar isso aí. Mas a Suprema Corte, ela deu a ordem. Se o Netanyahu daqui a, sei lá, 2 meses não cumprir a ordem, o que acontece? Derrubam ele? Entendeu? O que a Suprema Corte pode fazer para obrigar o governo a cumprir a decisão? Isso é uma coisa que para mim não é clara. Até porque eu acho que a gente tem que chamar o Marcelão para responder isso, mas eu acho que a justiça tem poder de sancionar o governo e, inclusive, enfim, a Suprema Corte ela ordena o governo que convoque a polícia, né? Ou a polícia ou o exército para fazer isso. E se o ministro da Defesa não convoca o Exército, por exemplo, no caso ele também controlava a Polícia da Fronteira, agora a Polícia da Fronteira está na mão do ministro da Segurança Pública, né? Mas, enfim, se eles não convocam o Exército para fazer isso, então, o que acontece? Eu acho que essa pessoa ela responde criminalmente, o responsável. Agora, bom, enfim, vai ter negociação nisso aí, né? Isso não funciona dessa maneira. Até porque corre o risco também do Netanyahu derrubar a Suprema Corte antes
antes da Suprema Corte derrubar o Netanyahu, né? Então, Tem essa, tem é essa. essa, né? Pois é, então... Independente do que possa acontecer caso ele não cumpra, né? Pode ser que ele derrube tudo antes. Enfim, vamos ver. E vamos então para a nossa próxima notícia, que ainda é sobre o lado direito do muro, né? Vamos falar aí da Cisjordânia, obviamente nada ligado à política palestina, e sim ligado à política de colonização. É isso aí, o nosso ministro da ocupação, né? O ministro Bezalel Smotrich, que é o responsável aí pela autoridade, é o ministro da autoridade civil nos territórios ocupados. Comentamos desse cargo dele aí em outros episódios, né? Ele acaba sendo responsável por definir onde novos assentamentos vão ser construídos, quando serão construídos, quais casas de palestinos podem ser derrubadas, se os palestinos podem, inclusive, construir. Enfim, ele decide tudo que é relacionado à vida civil nos territórios ocupados. Enfim, essa semana, tem algumas semanas, na verdade, a população, na verdade, os eleitores do Smotrich, né, o pessoal que com certeza votou no partido dele, o pessoal que é ligado ao movimento religioso nacional, o Dati Leumi, né, e tem muitos colonos, né, são, na verdade, a grande maioria desse público, desses eleitores, eles são colonos, né, e, enfim, já tem algumas semanas aí eles estão querendo construir novos assentamentos, vão buscar a construção de outposts, né, que são assentamentos isolados. Já houve, inclusive, um deles que foi derrubado pela polícia por ordem do governo, que gerou aí uma série de discussões internas. E agora, João, apesar de falar muito, o Smotrich está tentando dar uma segurada aí na construção de novos outposts e, na verdade, ele quer legalizar os que foram construídos em propriedade privada palestina, né? Pois é, o Smotrich, enfim, ele está indo contra tudo que ele diz, né? Ele é a favor da construção, da expansão, etc, etc, etc. Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que ele orientou, enfim, ele fez uma reunião com a equipe dele, e ele orientou também enfim, parte do eleitorado dele, né, dos grupos que levantam assentamentos ilegais, a não fazerem isso, pelo menos por enquanto. Enfim, por que ele está fazendo isso? É também por medo, né? O Netanyahu pode ter dito para ele, olha só, meu querido, se você não fizer isso agora, a gente vai pagar um preço muito grande lá na frente, né? Então você trata de segurar essa brincadeira agora, a gente vai fazer o que a gente puder, porque a gente está às vésperas de uma intifada, a gente tem uma reforma judicial para passar, eu tenho uma reunião com os Estados Unidos que dá dinheiro pra caramba para nossa segurança aqui. E você não pode ter a tua prioridade deixar tudo isso junto. Então isso aí tu vai segurar agora. E, enfim, ele deve ter falado, beleza, tá bom, eu vou te cobrar isso depois, vou te cobrar depois o que você vai me dar no lugar disso e tá segurando. Mas enfim, o que mostra que você não tem como passar o rolo compressor em tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, você tem que fazer as coisas devagarinho, enfim, e ver o que dá para fazer, né? Você não tem como fazer tudo de uma vez só. Enfim, não quer dizer que não vai ter construção de assentamento, não quer dizer que não vai ter expansão de assentamento ilegal, quer dizer que por agora ele está orientando para isso não acontecer. O que significa, eu acho que é o que eu expliquei agora. Agora, daqui a 2 meses pode significar outra coisa e a gente pode estar vivendo outra realidade. Então, vamos ver. Eu acho que o principal agora é ver como é que a questão da reforma judicial vai avançar, né? Se ela avançar rápido, vocês podem ter certeza que logo depois a gente vai ver a expansão dos assentamentos. Se ela encontrar dificuldades, aí o governo vai ter que escolher onde é que eles vão botar o peso. Pois é, o interessante disso tudo que a gente já vem comentando, né, que esses setores os setores fascistas, né, do governo, e aí dando nome aos bois, né, o Smotrich e o Ben-Gvir, né, eles estão saindo muito derrotados até o momento, né, eles têm o Ben-Gvir, ele não consegue implementar suas políticas, inclusive na semana passada ele anunciou que ia promover a derrubada de um prédio inteiro que foi construído no bairro de Silwan, em Jerusalém Oriental. É um prédio que ele... Enfim, é Jerusalém Oriental, né? Vou fazer aquela rápida recapitulação em 30 segundos, né? Jerusalém Oriental foi anexada a Israel depois da Guerra dos 6 Dias, né? Era território jordaniano. Toda a população palestina residente da região, ela também foi anexada a Israel, não recebeu a cidadania israelense, eles têm visto de residência em Jerusalém, que é uma situação um status muito frágil. Eles voltam e meia perdem o status, enfim, é uma questão muito, muito complicada. E o governo nunca, desses
5, 6 anos aí de ocupação, o governo de Israel, né, a prefeitura, nunca fizeram um plano de desenvolvimento dos bairros palestinos em Jerusalém, né? A política era sempre proibir o crescimento dos bairros, proibir a expansão dos bairros, impedindo, né, e dificultando ao máximo a liberação de autorizações, né, para construção, e em volta dos bairros palestinos se constrói bairros judaicos, né, bairros para a população judaica da cidade, o que faz também como que fisicamente o bairro palestino fica impedido de se expandir. Então, a solução, né, que as famílias encontram é construir dentro do seu terreno, né, eles acabam construindo ali uma casa em cima da outra, fazendo mini prédios, né? E tem um prédio desse que ele já foi construído há alguns anos, abriga mais de 100 pessoas, são várias famílias morando, e o Ben-Gvir decidiu nessa semana que ele ia derrubar esse prédio, que o prédio não tem autorização não teve autorização para ser construído, então ele ia derrubar, já tinha inclusive feito aí uma estratégia de trazer batalhões da polícia de fora de Jerusalém para poder enfrentar a manifestação e tudo mais. Só que essa decisão também foi por água abaixo, porque falaram, meu amigo, se esse prédio fosse derrubado, era a terceira intifada, não só a intifada, eu acho que ia ser uma confusão, enfim, a gente começaria uma nova guerra, enfim, isso não... E aí o Netanyahu possivelmente deve ter falado para o Ben-Gvir, meu amigo, abaixa sua bolinha aí, você não vai derrubar prédio nenhum, e o prédio não foi cancelada aí a derrubada do prédio. Mas o que eu queria dizer é que desde que esse governo tomou posse, né, o Ben-Gvir e o Smotrich entraram latindo e até agora estão com o rabinho entre as pernas, né, porque eles não conseguem implementar a política que eles pretendem e eles estão aí o tempo todo tendo que responder ao seu público, né, aos seus eleitores, por que eles não conseguem implementar essa política. Quando eles estavam na oposição, era muito fácil ficar latindo, né? Era muito fácil ficar ali reclamando, não sei o quê. Agora que eles estão na situação que eles fazem parte do governo e há outras pressões, né? Outros interesses, outros elementos aí que têm que ser levados em conta quando se toma uma decisão. Eles estão vendo aí que o espaço deles é muito mais restrito do que eles achavam que seriam. Então, até agora, eu acho que eles são um setor, né? Dentro da coalizão que está mais tendo mais problemas para implementar sua política, e por isso que eles ficam nessa questão toda aí de continuar reclamando e gritando muito no nosso ouvido, né? Mas enfim, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos então de questões da política doméstica essa semana. Bom, gente, a primeira notícia do bloco é sobre a nossa queridíssima, ou não, né, reforma judicial, na verdade, nem um pouco de querida, né, a reforma que vai praticamente acabar com a democracia liberal aqui em Israel. Domingo e segunda-feira, hoje aconteceu um mega protesto de reservistas, generais, eu não sei como é que chama quem vem antes do general aqui, a gente fala, Aluf, Sgan Aluf, Coronel, então, coronéis também, enfim, o pessoal saiu de uma base museu que fica no centro, na verdade perto da cidade onde eu moro, e eles fizeram uma carreata até Jerusalém. Hoje eu estava em Jerusalém de manhã, no passeio dia em Jerusalém, quando eu estava saindo, eu vi ainda a manifestação e tudo mais, foram se manifestar na frente da casa do primeiro-ministro, do Benjamin Netanyahu. Enfim, muita confusão, manifestações também em Tel Aviv, Farsaba, de professores, estudantes, as pessoas saindo para as ruas, as pessoas se aquecendo bastante, a coisa aquecendo, e nessa segunda-feira, né, cara, marcada aí uma greve geral para ver se, de alguma forma, a gente consegue frear essa reforma, informando que na segunda-feira começam a ser votadas algumas leis aí que estão relacionadas a toda essa reforma do sistema judicial, né? Pois enfim, acho que vai ser o assunto da vez, da moda, durante um bom tempo aqui, né? Porque isso não vai acabar tão rápido, pelo jeito. Bom, quem não está inteirado disso, vale a pena voltar nos nossos episódios anteriores ou entrar no site do Conexão e ler o artigo que eu escrevi, que é um resumo geral também dessa situação, uma explicação, uma análise da reforma judicial, do projeto de reforma judicial, melhor dizendo, que se chama Israel, uma ex-democracia, né? Enfim, e dá uma olhada nisso. Olha, o que está acontecendo agora é o seguinte,
O Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, ele quer levar a reforma parcialmente para votação já nessa segunda-feira. Okay? Ou seja, a gente está gravando na quinta, daqui a 4 dias. Ele quer começar pela lei, na verdade, por uma lei que aumenta a participação do governo de maneira dramática na comissão de eleição de juízes, e pela Pisgat Itgabrut, que é a lei de compensação, né? Enfim, que é a lei de substituição, perdão, que é a lei que dá poderes à Knesset para passar por cima de uma decisão da Suprema Corte. Okay? Ele quer começar com essas duas. E separando do resto, porque, enfim, ele acha que essas são as mais importantes e que, começando com elas, depois, devagarinho, ele vai passando pelas outras. O governo já mostrou que não está disposto a abrir mão de mudar a comissão de nomeação de juízes, né, de uma maneira geral. E isso é importante a gente falar sobre isso. O julgamento do Netanyahu ele pode ser bem influenciado por isso, claramente. Né? E, enfim, a lei a Pisgat Itgabrut é uma exigência de quase todos os partidos da coalizão. Né? Então, eles estão forçando a barra nessas aí. Eles têm receio que a Suprema Corte ela passe por cima dessas leis, caso elas sejam aprovadas agora. Então, eles querem fazer um teste também para ver até onde a Suprema Corte pode chegar ou não nessa brincadeira. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles prepararam uma lei que não tem a ver com a reforma judicial, que é uma lei que permite ao Aryeh Deri, né, que é o líder do Shas, ser nomeado ministro, ou seja, que proíbe a Suprema Corte de intervir em nomeações de ministros. Que, repito, é uma lei que também pode ser vetada pela Suprema Corte, mas eles vão tentar. De alguma, como bem disse o Aryeh Deri. Me fecharam a porta, eu tento entrar pela janela. Se fechar a janela, eu quebro o telhado e pulo pelo telhado. Ou seja, de alguma maneira, ele não vai desistir de ser ministro, ele vai continuar tentando até não conseguir mais, ou até conseguir. Eu acho que ele vai acabar conseguindo. Enfim, eles estão fazendo esses testes aí. E a reação também vai ser forte, né? A gente teve outra vez dezenas de milhares de pessoas nas ruas, né? Agora foi menos gente de uma vez só em Tel Aviv, as manifestações estavam mais espalhadas, teve grandes manifestações em Haifa, teve manifestações em cidades pequenas, em cidades menores, né? Aqui pertinho de casa tem manifestação em Carmiel, enfim, está tendo manifestação em tudo que é lugar, e elas vão aumentar, e o tom das manifestações também vai aumentar. Agora está começando a ter manifestação mais dias. Hoje o Marquinhos comentou, teve um protesto na porta da residência oficial do primeiro-ministro em Jerusalém, feito por reservistas, e aí teve gente do Likud lá provocando, são sempre os mesmos palhaços que vão lá com cartaz esquerdistas traidores e tal, e teve discussão, nada de violência lá, mas enfim, ficou um tumulto, um pouquinho de empurra-empurra, mas não chegou, não teve, ninguém foi para o hospital, ninguém saiu ferido, que aí a polícia ela não demorou um pouco para conter isso, que recebeu críticas do Ben-Gvir, né? Enfim, que disse que a polícia liberou que um bando de anarquistas fizessem o que quisessem, né? Ou seja, a culpa é das pessoas que estão se manifestando, não é do... Porque anarquistas ele se refere aos manifestantes, e é importante dizer, anarquista aqui em Israel, aqui ninguém nem sabe tipo, o que é anarquismo como ideologia política, né? Enfim, esse anarquismo aqui é no sentido de baderneiro, né? Que se usa a expressão. Então ele disse esse bando de baderneiros aí, a polícia não conseguiu encontrar um bando de baderneiros, enfim, comentando que a culpa é deles, né? Não das pessoas que foram só para provocar com cartazes que incitam a violência, mas enfim. Essa é uma das manifestações. A gente teve essa semana a quarta empresa de alta tecnologia que anunciou que vai retirar os recursos de Israel, né, que estão indo para fora, e enfim, isso não é brincadeira. E na segunda-feira, além das manifestações que vão acontecer na frente da Knesset na hora da votação, enfim, está se propondo uma greve geral em Israel. A Estadruta Ovdim, né, a principal central sindical do país, ela apoia essa greve geral. Né? Agora, o supervisor da área de salários do Ministério das Finanças, que é um sujeito indicado pelo Smotrich, né, ele disse que quem não for trabalhar vai ser descontado. Aí vai ter o salário descontado, que não existe nenhuma prerrogativa para greve contra a reforma judicial e que os trabalhadores só podem deixar de trabalhar em duas situações, que é em caso de atestado médico para alguma questão de saúde, no caso pode ser deles ou dos filhos pequenos, ou se pegarem um dia de folga.
Então, o governo está jogando com o que pode. Vale lembrar que na semana passada a gente comentou que o Simcha Rothman, do mesmo partido do Smotrich, lançou uma lei querendo limitar e dificultar as greves dos trabalhadores, enfim. E agora vem essa, né? O questionamento do Simcha Rothman é como é que as pessoas fazem greve contra uma questão política. Greve não é para isso, greve é só para categoria, para isso, para aquilo. Enfim, não conhece nada da história do movimento dos trabalhadores. Os trabalhadores fazem greve por uma série de questões. Greve é uma ferramenta dos trabalhadores e é normal que quem esteja no poder contra os trabalhadores queira evitar essa greve, porque a gente sabe que a greve é uma ferramenta muito útil para, enfim, para paralisar as ações do governo. E ela paralisa a economia, ela trava o país de alguma maneira, né? E o governo está desesperado com essa paralisação da economia. O governo e seus representantes, hoje o Ariel Segal, que é um jornalista de extrema-direita também, no programa de rádio que ele participa, ele começou a gritar com o co-apresentador dele, dizendo que ele era irresponsável, que ele era absurdo, que ele era um traidor. Como é que ele está achando que é razoável que toda essa retirada de dinheiro de Israel, que isso prejudica Israel e que essa esquerda não está pensando enquanto Israel vai ser prejudicado pelo apoio a essas políticas de retirada de dinheiro, enfim, como se fosse uma medida orquestrada pela esquerda israelense, não uma reação natural dos empresários que têm receio, né, de perder dinheiro, enfim. Mas eles estão com muito medo, eles estão bastante preocupados porque eles sabem que a economia não perdoa, né? Eles, inclusive, prepararam a narrativa para o caso da economia ficar em destroços, né? Vão dizer que a culpa não é da reforma, a culpa é de quem está assustando os investidores, né, que é da oposição. Enfim, então eles já prepararam a narrativa. Mas, enfim, eu não sei qual vai ser o tamanho dessa greve, eu não sei quanto a gente vai deixar de trabalhar na segunda-feira, mas eu sei que o governo está com medo do tamanho das manifestações, e os manifestantes eles já estão também partindo para outras estratégias, né? Não estão simplesmente indo no sábado para fazer protesto nas grandes cidades, eles já estão espalhando os protestos não só em termos geográficos, mas também durante a semana, já estão pensando em greve, e já estão fazendo greve, e, enfim, e isso vai continuar, né? Essa greve dos reservistas é uma medida bastante simbólica, né? Porque os reservistas, eles são obrigados né? Quando você é convocado para reservista, você é obrigado a se apresentar ao exército, e você fazer um protesto como reservista é desafiar, enfim, a norma, né? E o que aconteceu, essa é agora divulgado pelo jornalista Raviv Drucker, do Canal 13, é que o Yariv Levin, ministro da Justiça, okay, disse em várias conversas fechadas, quando uma pessoa diz em várias conversas fechadas, é porque ele quer que essa mensagem passe, senão ele fala em uma, duas conversas fechadas. Ele disse em várias que se ele tiver que cancelar a reforma, ele vai entregar o cargo para o Netanyahu. Ou seja, se o Netanyahu ceder à pressão, ele perde o fiel escudeiro dele, que é o Yariv Levin, pelo menos como ministro da Justiça, né? Então, o Yariv Levin ele quer fazer essa reforma passar. O Netanyahu, para fora, também quer, mas talvez ele tenha começado a entender que não vale a pena para ele agora. Só que quem acha que o Netanyahu tem o controle da situação está muito enganado. Ele não tem o controle da situação. Ele está sendo engolido por essas forças ultra-radicais do governo, e ele não consegue impedir que o governo, que a coalizão tome decisões que ele não apoia. Ele até pode barrar essa reforma e ele vai cair. Ele vai perder popularidade, ele vai cair. Não amanhã, não depois de amanhã, sim daqui a um ano, no máximo. Hein? O Netanyahu já não tem mais controle sobre o que a coalizão e o que o governo fazem. Ele criou enfim, ele criou cobra mesmo e está aí agora sendo mordido. Hein? E toda a autoridade que ele tinha sobre os governos que ele já teve, elas foram por água abaixo já. Enfim, essa é a situação que a gente está vivendo agora. Enfim, sobre a reforma judicial, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Vou deixar o Marquinhos comentar, que eu acho que já deu para mim. É isso, acho que você colocou tudo que devia ser colocado. Acho que realmente continua a queda de braço, é uma cara de pau, né, cara, do Aryeh Deri, da coalizão como um todo, né, tentar forçar de qualquer forma a volta do corrupto e julgado Aryeh Deri ao parlamento, né, como, não só ao parlamento, mas também com o ministério. Eu acho que só aí já mostra que a democracia israelense acabou, né? Só essa tentativa, essa forçação, assim, não há mais nenhum respeito pelas instituições. O governo está deixando claro aí. Eu acho que tudo que
da própria formação do governo, né? Tudo que foi feito com a polícia, de você dividir, fragmentar o Ministério da Defesa para poder servir aos interesses de determinados setores, determinados partidos políticos, de você fragmentar o Ministério da Segurança Pública para você poder aí servir a interesses de determinados partidos políticos, ou seja, todas as instituições do Estado, elas já foram completamente, não todas, né? Quase todas foram completamente enfraquecidas no próprio esquema, no próprio acordo de coalizão feito para que esse novo governo tomasse posse, e agora a tentativa é de enfraquecer e de deslegitimizar e destruir, de uma forma geral, o sistema judiciário, né? Só que isso não está sendo feito só pela questão, de forma jurídica, né? Pela questão de você aprovar leis que acabem com a independência do judiciário, mas também de você deslegitimizar dia a dia, né? O tempo todo. Essa questão de dizer que são de esquerda, é o judiciário de esquerda, é isso, é aquilo. Aquela questão também de você criminalizar a esquerda, né? Você ser de esquerda aqui, ou hoje não sei, isso não é só ser de esquerda, né? Você não estar do lado do governo aqui, você já se torna diretamente um traidor, né? E a gente sabe o peso, né? O simbolismo da palavra traidor, né? E quanto o que você falou aí do Erez Segal, né, cara? Cara, esse cara é um cara asqueroso, né? Ele tinha um programa na televisão, não conseguia nem olhar para a cara dele, cara. É um cara, realmente um cara nojento e não me surpreende o que ele fez na rádio hoje. Eu acho que não é algo que surpreenda. É só, enfim, e é um retrato do que é a própria política israelense, e é um retrato do que tem sido feito, inclusive, como é que chama? Na comissão de justiça, né? Vamos dizer, comissão de Constituição e Justiça, apesar do Estado de Israel não ter uma Constituição, né? Que quem participa, quem preside a comissão, na verdade, é o Simcha Rothman, e é um lixo, né? Todo dia que tem debate dessa comissão, assim, ele não deixa as pessoas falarem, ele corta as pessoas, ele agride as pessoas verbalmente, enfim, é um show de horrores, sabe? Assim, você já viu que não tem discussão, você não tem o que discutir, não tem ali uma troca de ideias. Já está formado, vai ser isso, e eles vão tentar passar o rodo de qualquer forma. Vão tentar passar, e, enfim, vamos ver quem tem mais força. E o que você tocou no final do seu comentário, eu acho que é o central de tudo. Assim, o Netanyahu não tem mais o controle sobre absolutamente nada, né? Cada um faz o que quer no governo. O que eles estão fazendo agora, porque assim, eles só não fazem o que quer porque se esse governo cair agora, todos eles perdem, né? O Netanyahu perde absurdamente, porque, enfim, tem toda a questão do julgamento dele, né? Que é o cerne da questão. Ele quer proibir, ele quer fazer de tudo para não ser preso, né? Então, se o governo cai agora, ele perde o poder dele contra o primeiro-ministro. Os partidos ultra-ortodoxos vão perder, os partidos da direita fascista vão perder também. Enfim, agora, por isso que todos eles agora estão latindo muito e mordendo pouco, porque agora eles também têm muito a perder, né? Antes da formação do governo, talvez nem tanto, mas agora que o governo está formado, é difícil sair, né? Eles não vão ser aqueles que vão querer o ônus de ter sido o responsável pela queda do governo da extrema-direita fascista. Eles se orgulham disso e não querem derrubar o governo. Então, agora, eles estão nesse jogo, nesse empurra-empurra, nesse jogo aí de tensão, mas eu concordo plenamente com você. O Netanyahu já perdeu as rédeas da coalizão, cada um vai fazer o que quiser, vai puxar, ele vai tentar só mediar o jogo, igual ele gosta de fazer com o conflito palestino-israelense, mediar o conflito, ele vai fazer a mesma coisa com o governo agora, com a questão dos partidos da coalizão. Mas é isso, realmente dias tensos vindo pela frente e vamos ver o que vem por aí. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar aí sobre mais uma lei que foi, na verdade, apresentada aí pelo Partido Chassa essa semana, mas já caiu, né? Ela foi apresentada, mas não vai nem para votação. É uma nova lei do Kotel, né? A lei do Muro das Lamentações, que previa que que o rabinato, né, tivesse o controle geral, total, do Muro das Lamentações, que definisse todas as regras ali que acontecem na região. Por que essa lei caiu? Porque um dos itens aí que tinha sido apresentado era, inclusive, a possibilidade da polícia, não da polícia, né, ali,
vamos dizer assim, da autoridade que controlasse o Muro das Lamentações, no caso o Rabinato, de aplicar multas a quem tivesse, multas ou advertências, né, a quem tivesse ali vestido inapropriadamente, de acordo, obviamente, com o que eles acham que seja apropriado, de como as pessoas devem ir ao Muro das Lamentações. Aí, João, estão ficando muito parecido com o Irã, cara, não tá, não? Pois é, não tinha visto que essa proposta tinha caído ainda não. Pelo que eu vi, Caiu ela vai à agora. votação agora, porque ela ia à Não, votação caiu de domingo, noite. né? Não, eu estava ouvindo o rádio 8h15 da noite, era no jornal, eu estava passando o jornal do Canal 11 no rádio, né, eu estava ouvindo, e aí estavam falando que foi retirado já. O Netanyahu, inclusive, ele foi o cara falando, não, tira essa lei não vai ser votada. E ela não vai Ok. ser votada. Pois é, já estava tendo muita desaprovação no Likud, porque a proposta ela é ainda mais Isso. radical do que isso que você colocou. A proposta ela é de passar toda a questão civil que envolve o Muro das Lamentações para o controle do rabinato e criminalizar as pessoas que não atenderem às determinações do rabinato. Ou seja, mulher levou um Sefer Torah para o Kotel, é presa, né, com pena de 6 meses. Presa não é brincadeira, não. Pena de 6 meses e multa de 10 mil shekel, né? Enfim, mulheres cantaram ou tocaram chofar ali, né? Presas, né? Enfim, tudo isso aí dá pena de prisão para qualquer chegaram vestidas de maneira não é modesta, né? Segundo os critérios ortodoxos, obviamente, que também uma exigência que é só para as mulheres, os homens podem ir praticamente como quiserem, né? Só tem que estar vestidos. Enfim, tudo isso aí ia ser criminalizado. Essa é a proposta do Chas. Agora, era óbvio que essa proposta não ia passar. Enfim, é bom que ela não vai nem à votação, porque não tem que esse negócio, a Grécia tem que perder tempo com esse tipo de coisa. Mas era óbvio que ela não ia passar, porque outra coisa que o Netanyahu não precisa agora é de mais uma briga com a comunidade internacional, especificamente com a comunidade judaica norte-americana, que em sua maioria ela é de orientação reformista, já é gente que é reprimida, né, que já não pode exercer o seu judaísmo do jeito que quer no Kotel, de maneira criminalizada ainda, ia ser pior, né? E a gente que doa dinheiro para Israel, a gente que participa do lobby judaico nos Estados Unidos, enfim, que ajuda que os Estados Unidos contribua para a defesa israelense todos os anos. E o Netanyahu não precisa disso agora. Hein? Como eu disse, tem brigas que vale a pena você comprar e tem brigas que não. Agora, o que surpreende é a audácia, né? É de você propor isso. É você virar e falar assim, vamos propor uma lei dessa, né? Vamos propor que judeus sejam presos porque estão rezando no Estado de Israel, porque eles não estão rezando do jeito que a gente acha que a gente tem que rezar, né? Enfim, isso é que surpreende nessa questão, né? Hoje eles só ensaiam, amanhã eles perdem a aprovação, depois de amanhã eles ultrapassam isso, e o limite, o céu é o limite para eles, né? Tipo, aí depois prender quem não se comporta do jeito deles. E isso precisa ser parado. Isso nunca vai ser parado enquanto essas pessoas estiverem na coalizão com todo o poder do mundo, né? Enfim, e isso é assustador. Enfim, já era isso que eu tinha para falar. É assustador mesmo, é assustador. Eu tenho uma coisa assim, eu já falei em vários outros episódios, vou falar de novo. Israel é o único lugar do mundo onde os judeus não têm liberdade religiosa, né? Onde o cara quer ir no Muro das Lamentações, ele se tem uma orientação reformista, ele não pode fazer o ritual de acordo com como ele acha que deve ser feito, porque os ortodoxos eles acham que tem um monopólio do muro, enfim, e não deixam os outros serem livres. No caso, se um reformista, né, ele quiser fazer o ritual da forma que ele acha que ele queira fazer no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do mundo, ele vai fazer. Mas no Estado de Israel, no Muro das Lamentações, que no caso, para os judeus que acreditam em Deus, enfim, tem ali um simbolismo muito grande, né, por ser no templo, o cara não tem essa possibilidade. Lembrando, inclusive, né, que na época em que o Muro das Lamentações estava, né, sob controle jordaniano, né, enfim, não era o que a gente conhece hoje, aquela praça toda ali. Aquilo ali era um bairro que foi um bairro palestino, foi completamente destruído poucos dias depois ali do controle, né, da conquista israelense da Cidade Velha, o bairro de Mugrab, completamente destruído. E só que naquela região ali onde o Muro das Lamentações, quer dizer, já existia, né, obviamente, mas não havia nenhum controle religioso, não havia nenhuma organização religiosa que definisse quem ia rezar, onde ia rezar, que horas ia rezar e como ia rezar. Era uma questão, era assim, então no caso havia uma liberdade muito maior, se bem que havia também, enfim,
era uma região que era completamente negligenciada pela autoridade muçulmana, jordaniana, no caso, né? Tinha, inclusive, relatos de que muita gente usava a região ali como chama? Como banheiro, mictório e tudo mais, mas, na verdade, era uma passagem, né, perto do bairro ali de Mugrab, indo em direção ao bairro muçulmano de Jerusalém Oriental. Enfim, vamos torcer. Como você falou, né, bom que essa lei não vá nem à votação. O Netanyahu, inclusive, foi a público dizer que falou assim, podem ficar calmos, ninguém vai ganhar multa por questões de vestimenta no Muro das Lamentações. Mas já mostra aí, né, mostra aí as intenções realmente desse governo como um todo, né? Cada partido mostra a que veio, né, e quais são as suas verdadeiras intenções. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para ouvirmos o comentário do Nelsinho Burge. É isso aí, manda, mestre. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que aproveita esses dias de frio, mas sem chuva, para passeios. Inclusive o João pegando informações sobre passeios históricos pela região. Campeonato israelense de futebol masculino, a liga principal, o Maccabi Haifa caminha passos largos para o tricampeonato, mas deu uma tropeçada, empatou em 1-1 com o Hapoel Hedera. Enquanto isso, o Hapoel Beersheva ganhou fora de casa e encostou. Agora está 50-48, diferença de apenas 2 pontos. Deu uma encostada boa o Hapoel Beersheva no atual bicampeão Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa vinha com 5 pontos na frente, 7 pontos na frente, 6 pontos na frente. De repente deu uma tropeçada, agora apenas 2 pontos na frente. E aí qualquer nova tropeçada pode ser fatal. Vamos aguardar aí as partidas do próximo final de semana. Teremos jogos sábado, domingo e segunda-feira. É isso aí então, meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel. Um grande abraço. Valeu, mestre. Maravilha, maravilha. Nos esperamos na semana que vem. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Pô, assim, para quem escutar esse podcast a tempo, né? Nesse domingo à noite, Que dia que é domingo? Dia 12? Domingo é dia 12, isso. Então nesse domingo, dia 12 à noite, que é a noite de Israel, né? À tarde do Brasil, às 4 da tarde do Brasil, eu vou participar de uma live organizada pelo CCMA, pelo Centro Cultural Mordechai Anilevich, do Hashomer Tzair, sobre a reforma judicial. Então, enfim, quem quiser participar, acho que a partir de hoje vai ser divulgado já a maneira de acessar, a partir de hoje, quinta-feira, então você vai estar escutando isso provavelmente no sábado, na melhor das hipóteses, que saiba que domingo, enfim, eu vou estar nessa live. E faço propaganda através do artigo que eu escrevi para o site do Conexão, né? Israel, uma ex-democracia, está lá, está disponível, já foi divulgado também no Twitter, no Instagram, no Facebook, para quem quiser ler. Então, recomendo a leitura, dá muito trabalho escrever, perco algumas horas preparando um texto desse, então eu gostaria que isso fosse lido pelo menos, né? Um fio no Twitter, às vezes eu perco menos tempo, mas fica menos complexo e tal, e tem muito mais acesso. Mas os artigos, quando eu sento para trabalhar um desses, eu acho legal, eu acho legal que a galera, pelo menos, dê um feedback até. Ficou bom, ficou ruim, enfim, mas pelo menos já é uma lida. É isso, pessoal. Até a semana que vem. É isso. Então, dê uma lida aí no artigo do João, porque senão ele vai ficar triste. Nos falamos então na semana que vem e gravamos nosso episódio 175. Forte abraço, cara. Abraço, até mais.